Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, sempre com muito respeito, né galera? Vamos falar nesse vídeo aqui que o São Paulo recusa a primeira proposta aí do Vitória para levar o Wellington Rato. De onde que o São Paulo vai tirar grana para pagar aí o Oscar, se o Oscar realmente vier? O que a gente já trouxe ontem, né? Ali um ponto de que o São Paulo teria um aporte ali financeiro por exemplo, de um empresário, né, de um patrocinador, coisa que inclusive está acontecendo no futebol brasileiro. Inclusive ontem falei isso no vídeo, vou falar aqui hoje mais um pouquinho, porque agora saiu de vez aí, né, a posição da diretoria do São Paulo. E esse jogador aí, né, meio campista 10, que joga na Colômbia, oferecido aí ao São Paulo, o que o São Paulo também pensa sobre o assunto, tá bom? Então vamos comentar esses assuntos aqui, o mercado da bola nesse vídeo. E também já começando, né, dizendo que o Arboleda deu uma entrevista lá no Equador, no Equador, né, ele passando férias e disse que os rumores que tinham surgido aí de que ele sairia do São Paulo não é verdade, ele vai continuar no São Paulo, ele está feliz, está mais amadurecido, mais experiente, né? Algumas coisas também que ele aprendeu com os erros, tal, a questão lá também dele ter sido cortado da seleção do Equador. Então, de certa forma, o Arboleda ele tranquiliza a torcida quanto aos rumores aí da saída dele. O Arboleda garante que fica em 2025 no São Paulo. E para mim, isso é uma boa notícia, já que renovou o contrato com o Arboleda, né? O São Paulo, inclusive, tem para mim uma das melhores zagas do futebol brasileiro, tendo Arboleda e Alan Franco. O que você acha aí das palavras, da continuação, da garantia do Arboleda que fica no São Paulo? Fique à vontade aí para você comentar, beleza? Não esquece então de deixar aquele like aí que sempre nos ajuda aqui. Já vou pedindo aqui, lembrando você, para deixar o like. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Muito importante quando você ativa o sininho das notificações para você não perder os conteúdos aqui no canal, beleza? Ontem também, galera, ainda no mercado da bola, a gente falou do Galopo. É, exatamente, né? O Galopo ali que agora os times, como os empresários do Galopo, tentaram colocar ele na Itália. Clubes italianos não se interessaram, não se empolgaram com a condição do Galopo. E agora os empresários tentam fazer negociação com ele na Argentina, que é a casa natal dele, né? Que é o país natal do Galopo, já que o São Paulo já deixou claro ali que não deve utilizar o Galopo em 2025, propriamente pela questão do Zubeldia também, que não já descarta utilizar o jogador. Essa questão do Zubeldia não utilizar o jogador, eu espero que no futuro, o Zubeldia ficando de São Paulo em 2005, isso não faça falta para a gente. Porque assim, eu acho que é muita autoridade para um treinador, e treinador, de repente, o cara perde 5, 6 jogos e é mandado embora. Aí tem que ir atrás de um outro treinador, o treinador de repente fala, pô, eu gostaria de contar com o Moreira, eu gostaria de contar com o Galopo, pô, se eu tivesse um Luan, né? Então eu acho que vai muito nesse âmbito também. Acho que o São Paulo tem que ter também o seu patrimônio próprio, né? Não sair, logicamente, negociando, emprestando, vendendo, quando às vezes o treinador não quer contar com certos jogadores. Talvez ele não gostaria de contar com o William Gomes, não gostaria de contar com o Rodriguinho, né? Entre outros aí. Então eu tenho essa rejeição com os treinadores, sabe, galera? Saem dispensando os jogadores, assim, e sem dar muitas oportunidades em jogos, não em treino, em jogo, né? E tem treinador que adora, né, insistir com aquele jogador que a torcida não gosta, que a torcida não é o caso, não tô falando do Luciano não, tô falando daqueles jogadores tipo o Juan, que foi embora do São Paulo. Jogador que a gente vê que é de técnica limitada, que só é esforçado, mas que tem treinador que adora. Inclusive o Juan continua perdendo os seus gols lá na Turquia, né? Tá aí, mas enfim. O que vocês acham desse negócio de treinador e time, né? E jogadores aí, quando o treinador não vai com a cara de um jogador e pede para a diretoria, negocia, empresta, não vou usar. A gente viu isso também com o Dorival, a gente viu com o Rogério Ceni, e a gente está vendo agora também com o Zubeldia. Não adianta. Eu acho que não viu muito com o Carpini, mas o Carpini era muito por conta da idade, né, galera? Eu acho que ele não tinha aquela autoridade, obviamente, ali para estar afastando ou falando não quero esse ou aquilo.
mas um que ninguém conseguiu jogar com treinador nenhum foi o Rames Rodrigues, mas ali não era questão, né, de simplesmente o treinador não gostar. Tá aí, então, o que vocês acham disso aí, tá bom? Vamos falar aqui agora desse jogador aqui que foi oferecido ao São Paulo, galera, e depois a gente fala do Wendel, porque estão dizendo que a negociação travou. Eu vou passar para vocês aqui a minha apuração. Yason Guzmán, acho que é isso mesmo, né? 26 anos de idade, galera, jogador colombiano, joga no Tolima aí da Colômbia, foi oferecido ao São Paulo. Mas pelo menos o que eu apurei é o seguinte: o São Paulo não vê, por exemplo, esse jogador como plano A nesse momento ali para ser o jogador a ser contratado, porque o São Paulo quer quem? O São Paulo quer o Oscar. Então, o Guzmán aí, que é jogador de meio campo, 1,70 m, inclusive aqueles jogadores baixinhos, né? Tipo, não é que ele é igual o Soteldo do futebol, mas aqueles baixinhos, igual eu falo, aqui a gente conhece esses baixinhos aí. Tipo o Lucas tem 1,70 m, o Lucas já é um pouquinho maior, acho que ele tem 1,75 m, 1,72 m, algo assim. Mas enfim, o jogador foi oferecido aí ao São Paulo, e aí o contrato dele com o Tolima vai até 31/12/2025, ou seja, tem mais um ano de contrato aí praticamente com o clube lá do Tolima. O São Paulo teria que desembolsar uma grana também, ter essa questão de comprar, né? Os empresários tentariam a liberação do jogador, fazer um acordo para que ele viesse ao São Paulo. Ele foi oferecido aos empresários. O São Paulo não se empolgou muito, tá, galera? Então não vou aprofundar muito, mas a informação é exatamente essa: o Yason Guzmán aí oferecido ao São Paulo. A diretoria não se empolgou, mas não descartou em primeiro momento também, porque o São Paulo quer contar com o Oscar ainda e ser esse jogador aí para ser o camisa 10 do São Paulo. Então, depois eu vou falar do Ender, mas vamos falar já então do Oscar. A gente falou ontem a gente fez um vídeo aqui, inclusive, no canal, falando para vocês que não teria patrocinador, segundo, né, algumas fontes aí, inclusive da mídia tradicional, falando que o São Paulo, um patrocinador master poderia pagar ali o salário tal do, por exemplo, do Oscar, ou se fosse o de Bala, né, ia bancar por causa desse boom das casas de apostas aí agora, que tá muito forte, pagando o salário dos jogadores, né? O Corinthians aí tem um exemplo, parece que o Fluminense vai ter, o Atlético Mineiro, mesmo que seja SAF, o próprio Vitória lá, inclusive, né? A questão do Wellington Rato, que a gente comenta já já. Mas aí então, o que a diretoria do São Paulo, é o que eu passei para vocês ontem também, é o seguinte: pelo menos a informação que eu tenho é que não vai ter isso no São Paulo de patrocinador pagando o salário dos jogadores ou trazendo o jogador de alguma forma. Gente, vamos lembrar, de todas as vezes que eu já vi falando que patrocinador, parceria, vai trazer jogador e colocar no São Paulo e eles que vão pagar, eu não vi nada disso acontecer e o clube só se enrolou. Tenho certeza que muitos vão se lembrar. O Falcão em 2025, Falcão, meio campista, cracaço de bola, em 85, o Falcão, né? Falei 2025. Em 85, o Falcão também teve isso, não foi parceiro nenhum que pagou. O próprio Daniel Alves, você lembra do Daniel Alves? Ah, porque vai ter um parceiro que vai pagar. Não teve nada disso. O São Paulo ficou com a dívida e para pagar o cara até 2026 ainda. Paga aí, teve que fazer um acordo aí para pagar sempre ali, 3 anos pagando 430 mil, 3 anos, aí já vai para o segundo, terceiro ano, pagando 430 mil por mês, ainda paga a esposa do cara umas outras coisas lá, que coisa doida, comissão, né? Então, o São Paulo não foi parceiro nenhum. O Galopo também, que foi falado que seria parceiro, criptomoedas, aquela coisa toda. No final, caiu tudo na conta do São Paulo também. O próprio Ramos Rodrigues, quando chegou, quem se lembra bem? Ah, que o São Paulo também vai buscar um parceiro para arcar com salários ou parte dos salários. Nada se concretizou também, sobra tudo para o clube. Então, mais uma vez, não cair nesse conto do vigário, galera. Não tem parceiro nenhum. O São Paulo tem o seu patrocinador, que é a Superbet. Hoje a gente vê que está defasado o valor referente a alguns clubes. O Atlético Mineiro, inclusive, fechou aí um patrocínio também com uma casa de apostas, que é daqui de São Paulo, para ganhar 60 milhões por ano, valor ali fechado entre o Atlético Mineiro e essa casa de aposta. O São Paulo, com seu patrocinador, ganha 52 milhões por ano, que é o que foi noticiado, e ainda mais tem gatilhos, mas o oficial ali são fixos, né? São 52 por ano. E tem um detalhe também: o São Paulo foi um dos primeiros aí desse boom de casas de aposta. Eu vejo dessa forma. Então não adianta a gente falar, pô,
Ah, a diretoria não presta, tá vendo? Olha aí, o Atlético vai ganhar mais, o Fluminense vai ganhar mais, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Atlético. Por quê? Porque o São Paulo foi um dos primeiros. E o São Paulo fez seu contrato e depois veio todo mundo. Aí veio Flamengo, veio o Corinthians, aí agora vai ser o Palmeiras, veio o Atlético. Eles viram que a realidade dessas casas de aposta é muita grana que tá rolando. Então, a realidade é outra. E não adianta, galera. A gente pode espernear à vontade, a Superbet não vai aumentar, não vai renegociar patrocínio agora com São Paulo. Eles têm mais 2 anos de contrato à frente do São Paulo. Aí, quando chegar lá no final, faltando 6 meses para terminar o contrato, pode aparecer um outro patrocinador, até para pagar mais, ou até mesmo a Superbet do São Paulo falar: agora nós vamos renegociar um novo contrato, ou a gente vai buscar um outro patrocinador que deve continuar sendo casas de apostas, porque agora estão legalizadas, né? Aquelas que podem trabalhar aqui também no futebol brasileiro. Então é isso. E o patrocinador não vai bancar nenhum jogador no São Paulo, pelo menos a informação também que eu tenho. E olha só, aí eu tinha falado para vocês no vídeo de ontem que é assim, o São Paulo separou, coisa que a gente falou em live, inclusive, até falei para vocês, a informação que o Zanqueta trouxe lá de dentro da diretoria, que ele comentou na live. O São Paulo tem 1.200.000 destinados a pagar o salário desse meia, que seria então o que o São Paulo poderia pagar. Agora, se vier um outro e falar assim, não, o Oscar quer ganhar 2 milhões, falar, onde que o São Paulo vai arranjar 2 milhões? São Paulo não vai arranjar 2 milhões, São Paulo está destinando 1.200.000 para pagar o salário desse meia. E isso fazendo compensação financeira com as saídas de jogadores. É isso que o São Paulo está planejando. E dentro de um plano já com o FIDIC, galera. Então, por isso que o São Paulo precisa se desfazer de alguns jogadores, vender, emprestá-los, para que caiba o Oscar dentro do orçamento do São Paulo. Então não tem parceria nenhuma nesse momento trazendo o jogador para o São Paulo. A Superbet não vai pagar o salário do Oscar, não vai muito menos pagar o salário do Dybala, pelo menos é o que eu estou sabendo, é o que eu apurei. Então vocês vão escutar, de repente muita gente vai estar dizendo aí que mas a Superbet vai pagar não sei quanto, o outro lá vai pagar o grego, lá vai pagar não sei quanto. E esse grego aí, para vocês terem ideia, que tem muita gente já dizendo que o cara já é dono de Cotia, gente, não tem nada assinado, não tem nada feito ainda. Vamos cair na realidade, galera. Né? É logicamente que a gente gostaria que coisas melhores acontecessem, né? Que o São Paulo virou uma SAF, o São Paulo separou o futebol do clube social, que para mim seria uma coisa muito boa e deveria acontecer, mas é difícil acontecer. E aí a realidade é essa. Inclusive, olha só, hein? Lá no Rio de Janeiro, tá uns rumores muito fortes lá de que o grego aí, o Evangelos Marinakis estaria assinando com o Vasco lá a compra do Vasco. Lá os portais vascaínos lá estão dando como certa, né? Que faltam ali as trocas de minutas, detalhes finais para ele comprar o Vasco. Aí detalhe, será que depois ainda continuaria tendo ele em Cotia? Eu acredito que sim. Uma coisa não inviabiliza a outra, inclusive já trouxe aqui o que diz a lei sobre isso, já li para vocês o artigo 62 aí, tá? Do código aqui da lei de esportes aqui do Brasil, né? Da lei brasileira, já trouxe aqui falando um pouco disso, mas é isso, galera. Só pra gente falar essa questão, então, o São Paulo vai ter que arcar com os salários desse meia que ele trouxer. Seja o Oscar, seja o Guzmán, seja um Julian Palacios, seja um Lincoln, seja lá quem for que seja ali no meio que o São Paulo trouxer, o São Paulo que vai ter que pagar o salário. Não tem parceiro nenhum que vai pagar salário aí para o São Paulo, pelo menos até o momento, a não ser que apareça algum e fale, não, eu quero pagar aí o salário do Oscar integral. Nesse momento eu acho difícil de acontecer, de verdade. Mas comenta aí o que vocês acham disso também. Mas aí, galera, falando então, só para terminar, esse meia colombiano aí, então, que foi oferecido ao São Paulo, e o São Paulo quer o Oscar. E olha só, por que o plano A é o Oscar? O que se fala agora internamente dentro do São Paulo, e aí é importante, olha, a gente refletir isso um pouco. Gente, vamos refletir. O desejo, e faltam 2 anos para a Copa do Mundo. Né? O que se fala lá é o seguinte: o Oscar teria oportunidade de jogar futebol e mostrar futebol e ser convocado para a seleção brasileira. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: não é possível, Oscar na seleção, mas vamos pensar no modus empresário, galera. Modus empresário.
Quem é o empresário do Oscar? Juliano Bertolucci. Quem é o empresário que mais tem jogadores na seleção brasileira? Juliano Bertolucci. Inclusive, empresário do Fernando Diniz, ele também é, e também os jogadores convocados na primeira convocação do Fernando Diniz, eu fiz uma breve pesquisa sobre isso, já falei sobre isso. Foram, acho que sete desse mesmo empresário. Então a questão no futebol hoje, eu vejo assim, vou fazer um comentário que eu vejo assim, a questão para onde vai, onde coloca na seleção é empresário, a força dos empresários que mandam no futebol brasileiro. Sim, então dito isso, eu não acho impossível o Oscar ir para a seleção brasileira. Mas para isso, ele teria que estar num mercado competitivo, pelo menos, mesmo que seja nivelado por baixo. Mas dentro do Brasil ainda tem jogadores que estão indo para a seleção brasileira. Veja lá, pelo menos, o menino do Botafogo. Esse dia foi o Lucas do São Paulo, né? O Dorival ali chamando o Lucas, levou pelo menos para 2 jogos. No São Paulo, que ele trabalhou com o Beraldo chegou à seleção também. Aqui, entre outros jogadores aqui do Fluminense, aí tem do Atlético Mineiro, entre outros. Aí seria, galera, uma possibilidade, é um atrativo, tá? Porque a ideia agora é o quê? O que eu venho falando para vocês. Me parece que estão minando, né, a resistência do torcedor, daqueles que ainda tinham resistência, um ranço com o Oscar, para que o Oscar seja abraçado quando ele chegar no São Paulo. O torcedor entendendo que o momento é outro, o cara quer reconstruir uma história, fazer algo diferente, que eu acho que é válido, tá? Eu sempre deixei claro aqui minha posição. Pode até me criticar por isso, mas eu nunca achei ele de verdade o traidor. Isso é a minha opinião. Respeito quem ache e também posso entender o posicionamento de qualquer um. Mas eu nunca achei, de verdade. Um garoto de 17 anos, como eu já disse, quando ele sai do São Paulo. Então eu nunca. Pela idade, pela imaturidade dele e pelo o aporte que ele não tinha um pai, inclusive eu falo sempre isso, o cara não tinha um pai, o pai dele já era falecido, para dar conselhos, de repente para ver o melhor para ele. Talvez se ele tivesse, né, esse apoio ali de um pai naquele momento, talvez ele não fosse embora do São Paulo com 17 anos. Talvez não seria ali convencido pelos empresários. Então é por isso que eu nunca vejo essa culpa toda no Oscar, sabe, galera? Eu divido muito. Pô, o Oscar poderia ter ficado, assim como o Casemiro, como o Lucas também, como os empresários tentaram tirar eles, não, eles optaram mesmo também com a idade do Oscar. O Oscar, então, foi maturo, tem sim a responsabilidade dele, né? Mas eu vejo muito assim, São Paulo, Oscar e empresários. Então não coloco só a culpa no Oscar. Então eu nunca tive esse ranço, eu pelo menos, nunca tive esse ranço com o Oscar. Porque jogador, quando não quer vestir a camisa do São Paulo, e seja ele quem for, fala, meu amigo, vai com Deus. Não quer vestir a camisa do São Paulo? Não veste, tem que vestir a camisa do São Paulo quem realmente quer honrar a camisa. Né? Não adianta a gente ficar se lamentando, mas o cara não quer vestir, que ele é um traidor. Cara, vai ser feliz então onde você acha que vai ser feliz. Né? Realmente, eu, pelo menos, eu sou desligado desse negócio assim de jogador traidor. Lógico, tem casos assim que a gente pega ranço do jogador. Né? Tipo assim, quando você vê aquele negócio, tipo a do Caio Paulista mesmo. Aquilo ali aquilo para mim foi uma coisa meio que absurda, aquela ali do Caio Paulista. Mas enfim, é futebol, né? E futebol, você sabe hoje, é dinheiro, é grana. Os caras só querem saber de grana. Esse negócio de amor à camisa não existe mais. Então, é isso, meus amigos. O Oscar aí não está fechado com o São Paulo, obviamente, mas tudo indica que ele será jogador do São Paulo em 2025. O negócio tá forte, né? A imprensa também está falando muito disso. É o desejo do São Paulo. E o jogador agora tem que tratar esse assunto ali do desejo com a família. E o Oscar, se ele vier para o São Paulo, ele vai ser titular. E a Copa do Mundo daqui 2 anos, como eu disse para vocês, não acho difícil o Oscar voltar para a seleção brasileira, pelo cenário que é hoje o futebol brasileiro, por essa movimentação empresário, CBF, clubes que existe, tá bom? Então, é isso aí, só para vocês terem ideia, continua sendo o Oscar o plano A do São Paulo, e o São Paulo quer fechar com o Oscar, e é o São Paulo que vai ter que bancar o salário do Oscar aí, caso ele chegar dentro de um teto ali já estipulado pelo FIDIC. Então o São Paulo tem que saber disso. E sabendo disso, a gente tá vendo que o São Paulo tá aí com as suas negociações aí para se livrar de alguns jogadores.
O Wellington Rato, galera, recebeu proposta do Vitória da Bahia. Ele fez uma proposta pelo São Paulo, valores apurados ali pelo blog do São Paulo, 4 milhões e meio de reais, só que também parcelado em 3 anos. Eu vou te contar, hein? Isso mas obviamente o São Paulo já recusou essa proposta aí. 4 milhões e meio em 3 anos, ou seja, é 1 milhão e meio de reais por, por ano. É isso, São Paulo recusou. São Paulo quer receber pelo menos o dobro disso, pelo menos é o que eu apurei. 8, 9 milhões de reais aí que o São Paulo gostaria de receber pelo Wellington Rato, ainda mais os termos ali sendo parcelados. E detalhe também, né, o Vitória compraria, no caso aí, 50%, é o que eu vi assim, do Wellington Rato. E o Wellington Rato, galera, tende também a sair do São Paulo. É o que eu disse ontem também no vídeo de ontem. Falei, pô, tem o Lucas Ferreira que vai subir. Você tem o Lucas, inclusive, que joga por ali. Você tem o William Gomes também, que joga por ali. Você tem o Henrique Carmo também, que renovou. Se não for emprestado aí para a Europa, se continuar, também joga por ali. E o Wellington Rato aí já aí nos autos dos seus 32 anos de idade, é uma oportunidade para ele ir para o Vitória, mas obviamente o Vitória também buscando recursos para pagar o que o cara recebe no São Paulo, pelo que eu vi, não é pouco, é mais de 300 mil reais que ele recebe no São Paulo, então o Vitória teria que arcar integralmente com esse salário, já comprando o jogador. Então essas questões ainda estão sendo discutidas, mas sim, o São Paulo deve vender o Wellington Rato, o Vitória deve fazer uma segunda proposta, e aí eu acredito que eles devem chegar a um acordo. Então aí, ó, para quem gosta do Rato, ama o Rato, cortou para a esquerda, vai se despedindo que o Wellington Rato não deve ser jogador do São Paulo em 2025. Comenta aí o que vocês acham também. Só para fechar uma última aqui do Wendel, galera, o Portal UOL comentou que as negociações foram travadas aí porque o Porto teria aceitado as condições do São Paulo, que o São Paulo propôs o empréstimo do Moreira de uma temporada, a gente já tinha falado isso também, né? A questão ali de 1 ano de contrato com opção de compra. E o Wendel também já se acertou com o São Paulo, staff, comissão, né? Aquele negócio todo das negociações entre o empresário, São Paulo, Porto, tá tudo certo, então. Só que o que teria travado, segundo o portal, é que agora o São Paulo travou para poder aliviar primeiro a folha para depois anunciar e fechar o contrato com o Wendel. Ora, São Paulo, agora eu vou ter que fazer uma crítica sobre isso. Você vai atrás, ô Casares, você vai atrás do lateral esquerdo. Enche o saco lá do Porto, lá tá 2 meses falando do Wendel. Fala pro torcedor que quer o Wendel, a primeira opção é contratar o Wendel. Aí, beleza, acerta com o empresário, acerta com o jogador, acerta com o Porto, chega na hora. Agora a gente vai ter que se desfazer de alguns jogadores primeiro. Ah, pelo amor, né, São Paulo? Não transforme a realidade numa cortina de fumaça. É por isso que o torcedor fica injuriado quando vê esse tipo de comentário. Mas, enfim, seria essa a crítica se realmente for, tá, galera? Eu não consegui, inclusive, essa informação de outras fontes sobre se realmente procede esse negócio de ter travado, mas realmente o que eu tinha falado antes, o que eu estava trabalhando as informações era assim: o São Paulo acerta com o Porto os últimos detalhes da transferência do Moreira, porque o Moreira vai por empréstimo, o Moreira vai ter uma opção de compra, o que eles estão definindo é quanto que isso vai ficar para o São Paulo depois, quando o Porto for comprar, ou quanto a porcentagem do Porto, a porcentagem do São Paulo, e o São Paulo, inclusive, ficaria também uma porcentagem também de uma futura venda, né? Ele depois saindo do Porto indo para um outro clube. São esses detalhes ali que eu fiquei sabendo que eles estavam acertando. Faltavam esses detalhes para o Wendel ser jogador do São Paulo. Agora o UOL traz uma informação também, né? Vai de encontro com isso, mas um pouquinho diferente, dizendo que o São Paulo agora vai primeiro se desfazer de alguns jogadores para depois abrir espaço na folha para trazer o Wendel. Horas. De novo, para mim, uma contradição, galera. Pesca, vamos lá. Pega a visão. Se o São Paulo já tem pré-definido que vai pagar 1 milhão e 200 pro meia, que seria o Oscar, o São Paulo já teria que ter tido isso com o Wendel, porque já está aí quantos meses falando do Wendel, não é verdade? Então, sei lá, para mim às vezes é muita coisa assim contraditória, mas a gente vai continuar apurando. Eu quero que você comente, fique à vontade aí para você falar aí também o que você acha aí, valeu? Tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo. À noite a gente volta com mais um vídeo. Vamos São Paulo!